nome de Jesus, orar ao Senhor, porque vai ser bênção. Salmos 23, versículo 1, o salmista nos diz assim, amém? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, queridos? Estes salmos, querido, é um dos mais lindos, é um dos mais belos textos sagrados. Talvez esses salmos é o mais conhecido, querido, é a literatura mais conhecida mundialmente, os Salmos 23. Muitas pessoas têm esses salmos abertos em sua casa, a Bíblia aberta em sua casa nesses salmos. Muitas pessoas usam esses salmos no momento de luta, no momento de extrema adversidade. Esses salmos é cantado, querido, em muitas canções. Esses salmos é proferido em vários lugares, hospitais, festas, comemorações. Como eu falei, talvez essa literatura seja a mais conhecida mundialmente. E esses salmos, querido, expressa o cuidado do Senhor para com seus filhos. O cuidado do Senhor para com os seus. Aqui nós vemos a figura do pastor cuidando da sua ovelha. Nós vemos aqui, querido, expressado nesses salmos, e aqui mostra, querido, a plenitude deste relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Quantos é a ovelha deste pastor, que é o Senhor Jesus? A Bíblia diz, o Evangelho de João, no capítulo 10, diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é este bom pastor. E eu estava, querido, meditando nesses salmos. E como eu falei, esses salmos mostram a figura do pastor com as suas ovelhas e a plenitude deste relacionamento do pastor com as ovelhas. E eu meditando nesses salmos, eu me atentei, querido, para algumas coisas a respeito da ovelha. A ovelha é o animal mais incapaz de cuidar de si próprio. Sabia disso? A ovelha é o animal mais incapaz de cuidar de si próprio. Pois a ovelha, ela é ingênua. A ovelha, ela é indefesa.
A ovelha, querido, ela tem pouca visão. E por ter pouca visão, ela é facilmente colocada em perigo. Facilmente ela se coloca em perigo. E por isso ela precisa de cuidado. Ela precisa do cuidado do pastor. E nós podemos ver, querido, que o pastor com o seu cajado, como diz a Bíblia aqui, como nos fala o salmista Davi, aqui no Salmos 23, o pastor com o seu cajado livra a ovelha do abismo. O pastor com o seu cajado livra a ovelha, querido, dos predadores. Livra a ovelha, querido, do perigo. O pastor com o seu cajado guia a ovelha, protege. O pastor alimenta a ovelha. O pastor orienta, querido. O pastor tosquia, ou seja, poda a lã. O pastor cuida da ovelha, querido, com todo o empenho, como eu falei. O bom pastor dá vida pelas suas o quê? Ovelhas. Ou seja, o pastor cuida da ovelha com todo o empenho. Estava meditando, querido, nesses salmos. Nós estamos vivendo, querido, os dias mais sombrios da humanidade. Não é verdade? Mais de 3 milhões de pessoas já foram ceifadas por esta pandemia. Mais de 3 milhões. Só o Brasil, mais de 450 mil pessoas foram ceifadas. Os Estados Unidos, mais de 560 mil pessoas. Ou seja, no mundo, querido, já se passa mais de 3 milhões de pessoas. Esses dias são os dias mais sombrios da história da humanidade. Quantos empresários quebraram, querido, nesse tempo? Quantas empresas fecharam as portas? Quantas pessoas perderam seus trabalhos e estão desempregadas? E com isso, querido, há uma grande incerteza, querido, no meio da humanidade hoje. Uma grande incerteza. Eu achei interessante, há uns 2 domingos atrás, aqui pela manhã, quando a nossa diaconisa Emiliane iniciou o culto, e ela iniciou aquele culto com os salmos, com provérbios, que inclusive é um texto que a bispa gosta muito. Ela diz que de todas as coisas que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede todas as coisas. E como que nós devemos guardar o nosso coração? Se algo me faz mal, se esses dias que nós estamos vivendo, que são dias sombrios, querido, ver as notícias te faz mal, faz o seu coração ficar ruim, não veja. Ou seja, somos nós que colocamos o nosso coração em alguma coisa ou tiramos também de alguma coisa. Não é verdade? E meditando nesses salmos, querido, o que nós podemos aprender aqui com o salmista Davi, neste momento em que estamos vivendo? O que esses salmos podem trazer para nós de aplicação nesses dias? Esses dias sombrios, esses dias de incertezas, esses dias, querido, de más notícias. Todos os dias há uma notícia diferente, não é verdade? Todos os dias. Estava vendo hoje, querido, uma matéria que descobriram na China, um fungo, querido, que mutila as pessoas e mata em poucos dias. As pessoas que estão com Covid. Por quê?
elas estão com o sistema imunológico baixo. Então, querido, todo dia tem, se a gente ficar pego a isso, todo dia tem uma notícia ruim. E que o salmista pode, querido, nos ensinar e trazer para nós de aplicação, para nós nesses dias. A primeira coisa, querido, que o salmista nos traz aqui, querido, ele nos mostra que Deus é o meu pastor e de nada eu terei o quê? Falta. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Davi nos mostra, querido, um Deus, querido, como um pastor que dedica, querido, cuidado pessoal às suas ovelhas. Davi nos mostra aqui um Deus assim, como um pastor, que se dedica a cuidar, que se dedica a ter um cuidado pessoal com as suas ovelhas. Por isso, querido, quem é ovelha do Senhor, quem é ovelha deste pastor, quem é ovelha de Jesus Cristo, ela pode ter paz, ela pode ter segurança. Quem é ovelha deste aprisco, quem é ovelha do aprisco deste pastor, ela tem paz, ela tem segurança, como o salmista nos mostra. Como o salmista está nos colocando. Agora, querido, nós precisamos entender algo. Que o Senhor é o nosso pastor, que Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. Mas nós precisamos entender uma coisa. Ele não age, esse pastor não age da mesma forma com todos. Como isso, bispo? Ele só age desta forma com aqueles que se submetem, querido, à sua palavra. Ele só age desta maneira com aqueles que fazem parte do seu aprisco. Daqueles que submetem à sua palavra, querido, que não andam errantes, que não rejeita, querido, os seus cuidados, que não rejeita os seus conselhos, que não rejeita a sua palavra. Mas aqueles, querido, que aceitam a sua palavra, aqueles que fazem parte do seu aprisco, aqueles que aceitam ser direcionados por este pastor, querido, estes têm esta vantagem de ser cuidado por ele, de ser guardado por ele. E estes que fazem parte do pastoreio do Senhor, estes de nada terão o que? Falta. Amém? E quando eu falo, querido, que estes não terão falta de nada, eu não estou dizendo que nós teremos tudo o que nós queremos. Porque uma coisa é nós termos tudo o que nós queremos, outra coisa é nós termos tudo o que nós precisamos. É diferente, não é isso? Há momentos na nossa vida que nós não vamos ter tudo o que queremos, mas vamos ter o necessário que precisamos. Isso o Senhor garante para nós. E é isto que o salmista está nos mostrando quando ele diz que de nada nós teremos falta. O salmista está nos trazendo a ideia e nos mostrando que nós vamos ter sempre aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós, querido, precisamos. Por isso que o apóstolo Paulo nos mostra na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Ou seja,
Vai ter momentos, como eu falei aqui, porque esse pastor, ele é um pastor que está conosco nos montes, mas ele também está nos vales. E quando nós estamos no vale, nós nem sempre vamos ter o que nós queremos, mas vamos ter o suficiente, o necessário para passar pelo vale. Aleluia, glória a Deus. Então, querido, uma palavra de Deus para você hoje. Se você faz parte deste aprisco, se você é ovelha deste pastor que o salmista Davi nos mostra aqui, se você faz parte, querido, do aprisco deste pastor, se você, querido, tem aceitado ser cuidado por este pastor, se você tem aceitado ser protegido por este pastor, ser alimentado por ele, de nada você terá falta. Amém ou não? Quando estão entendendo, diz glória a Deus. Você que está em casa, que está entendendo, querido, dá um glória a Deus aí para você. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Outra coisa que o salmista nos ensina, ele fala para nós aqui no versículo 2, ele diz assim: em verdes pastagens, ou seja, em pastos verdejantes, ele me guia, ele me faz repousar, ele me conduz às águas tranquilas. Oh, querido, o que o salmista nos mostra aqui? O salmista nos mostra aqui que este pastor, ele nos guia a pastos verdejantes, que ele nos faz deitar, querido, em pastos verdejantes. O que o salmista está nos mostrando? Que as ovelhas, elas são saciadas nos pastos verdejantes, que as ovelhas, querido, deste aprisco, querido, elas receberão, querido, o cuidado, elas receberão a plenitude de vida em todos os sentidos. Deitar-me faz em pastos verdejantes. O salmista nos mostra que o pastor oferece, querido, aquilo que as suas ovelhas necessitam. Aquilo que as suas ovelhas necessitam para fortalecê-las, para revigorá-las. O salmista diz que este pastor vai nos guiar a pastos verdejantes, vai nos guiar às águas tranquilas, para que sejamos saciados, para que sejamos revigorados, para que sejamos fortalecidos. Mas veja bem, querido, o maior tesouro, querido, que a ovelha deste pastor pode ter, é o privilégio de ser contada neste aprisco e a certeza que jamais será desamparada. Esse é o maior privilégio. A certeza de que ela é contada neste aprisco. Esse é o maior privilégio que nós temos. Privilégio de sermos contados no aprisco deste supremo pastor, desse pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Fazemos parte deste aprisco. E ele, querido, sempre vai nos conduzir aos pastos verdejantes. Ele sempre vai nos conduzir às águas tranquilas, para nos fortalecer, para nos revigorar. Amém? Creia, querido. Creia que o seu pastor, Jesus Cristo, Ele não vai deixar nada faltar a você. Creia que nos momentos que essa ovelha estiver combalida,
que no momento que essa ovelha estiver entristecida, baleada, ferida, o cajado dele vai te conduzir a pastos verdejantes. O cajado dele vai te conduzir às águas tranquilas, para te revigorar, para te fortalecer. Este é o pastor que o salmista Davi aqui nos apresenta nos Salmos 23. O bom pastor, o supremo pastor, aquele que ama as suas ovelhas. Mas o salmista, ele nos ensina mais uma coisa. E ele nos mostra que a presença do pastor não significa ausência de problemas. Que a presença do pastor não significa ausência de problema, mas significa sim garantia de proteção. Amém? Fala assim comigo: a presença do pastor. Não, fala bem forte, querido. Deixa o frio te congelar aí sua espiritualidade. Fala assim: a presença do pastor não significa ausência de problemas, e sim garantia de proteção. Meu irmão. O salmista nos mostra que mesmo atravessando lugares sombrios, como ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ainda que eu ande em lugares sombrios, ainda que eu ande em lugares perigosos, ainda que eu venha vivenciar problemas, que eu venha passar por dificuldades, ainda que eu venha viver dias difíceis, este pastor caminhará lado a lado comigo. Amém? Este pastor estará lado a lado, este pastor estará me direcionando, me ensinando a como agir em cada situação que eu passar, em cada situação que eu viver. Ainda que eu esteja em lugares sombrios, em lugares perigosos, em grandes desafios, em situações adversas, esse pastor vai estar do meu lado, me conduzindo, me guiando, me levando, querido, a saber, a como ser, a como se posicionar, a como sair de cada situação. A Bíblia diz que o seu cajado, a sua vara me consola. Aleluia. E ele diz mais ainda, que ele é esse pastor, que diante dos meus inimigos, ele prepara um banquete, para que eu possa me alegrar, porque ele unge a minha cabeça com o seu óleo. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa tremenda. Eu quero dizer algo para você, querido. Você não precisa ficar se justificando diante das perseguições. Você não precisa ficar se justificando, querido, diante daqueles que se levantam contra você. Você tem um pastor que prepara uma mesa diante dos seus inimigos e unge a sua cabeça. E ele unge a sua cabeça. O salmista nos mostra isso. O salmista nos mostra que mesmo tendo Todo-Poderoso como nosso pastor, nós vamos sofrer afrontas, nós vamos passar por perseguições. Mas nós, querido, vamos vencer. Nós vamos, querido, passar por isso com vitória.
E o salmista nos mostra, querido, que a maior alegria não é ter a promessa, querido, de vitória, querido, durante esta vida, mas a maior alegria, querido, é saber que nós temos a salvação eterna. Essa é a maior alegria. Essa é a maior alegria. Então creia, querido. Dificuldades, todos nós estamos enfrentando de uma maneira ou de outra. E eu quero dizer algo, querido, a sua dificuldade não é maior do que a do seu irmão. Porque a gente tem mania de achar que as nossas dificuldades é maior do que a dos outros. A Bíblia diz, querido, que o Senhor não permite que sobrevenha sobre nós nada, de maneira que nós não possamos o quê? Suportar. Então, a sua luta, a sua dor, o seu problema não é maior do que o seu irmão. Porque a gente tem mania às vezes de olhar para o problema do irmão e dizer, é porque ele não sabe do que eu estou passando. É como se a gente estivesse dizendo, que o meu problema é maior do que o dele. Se você está com esse problema, porque Deus sabe que você pode suportar. Ele te deu garantia. Ele te deu garantia, querido, de que Ele estará com você, de que você terá a proteção. Ele não te deu garantia de que você nunca teria problema mais, que você nunca mais teria dificuldade, mas Ele te deu garantia de proteção. Ele te deu garantia de que você é capaz, de que você pode suportar, de que o óleo dele está na sua cabeça. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diz aleluia. Fala assim comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está me guiando a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele está me protegendo, Ele está comigo, ungindo a minha cabeça. Aleluia! Fique em pé, querida, em nome de Jesus. Fique em pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Quem faz parte desse aprisco aqui diz glória a Deus. Quem faz parte do aprisco desse pastor diz aleluia. Então, meu irmão, não temas. Se você faz parte desse aprisco, esse pastor, querido, está te guardando, esse pastor está te protegendo em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos em nome do Senhor. Feche os seus olhos agora. Ore em nome do Senhor Jesus por alguns instantes, mas ora mesmo, meu irmão. Ore mesmo. Fale com o Senhor agora em nome de Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Você faz parte deste aprisco. Você faz parte do aprisco deste pastor. Desse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Em nome de Jesus, ore e fala: Senhor, eu creio, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. Senhor, eu creio, o Senhor é o meu pastor, e o Senhor está me conduzindo a pastos verdejantes, o Senhor está me conduzindo às águas tranquilas, o Senhor é o meu pastor. Eu sei, Senhor, ó Deus, que mesmo tendo o Senhor, isso não significa ausência de problema, mas eu tenho uma certeza de que tenho uma proteção, de que o Senhor está me conduzindo, de que o Senhor está me protegendo, que o óleo do Senhor está sendo derramado na minha cabeça, que o Senhor está me ungindo diante dos meus problemas, diante dos meus inimigos, diante dos meus adversários. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Bondade do Senhor certamente estará comigo, me guardando, me protegendo, Senhor, e certamente voltarei à casa do Senhor para todo sempre. Senhor Jesus, essa é a maior alegria, saber, Deus, que não teremos simplesmente vida, Senhor, vitória, Senhor, neste mundo terreno, mas temos a certeza da salvação,
a certeza da vida eterna no Senhor. Ah, Senhor, nós nos alegramos nessa noite. Nós nos alegramos nessa noite, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Aleluia. Você pode aplaudir o seu pastor, Jesus Cristo, bem forte. Aplauda Ele. Ele é o teu pastor. Glória a Deus. Amém? Amém? Você faz parte desse aprisco? Então, se você faz parte desse aprisco, como eu falei, só podem ser cuidados, só podem ser guiados em vitória aqueles que estão dispostos a fazer parte do aprisco e obedecer as regras deste pastor, a palavra deste pastor. Você quer ter proteção, querido, em todas as áreas da sua vida? Em todas? Sim ou não? Você quer ter proteção na sua vida financeira? Mais do que nunca nós precisamos, sim ou não? Verdade ou não? O mundo, querido, vive uma incerteza econômica. O único lugar que você verdadeiramente pode e estará guardado é nas mãos do Senhor. E para isso, você precisa obedecê-lo. Para isso, você precisa ser dizimista. Você precisa ser ofertante. Você precisa obedecer Ele na sua vida financeira. Ele é Senhor de toda a sua vida, sim ou não? Amém? Se Ele é Senhor que pode te curar, se Ele é Senhor que pode proteger a sua vida, querido, sua família, Ele também é Senhor que pode fazer com que você seja guardado na sua vida financeira e que você possa ser abençoado financeiramente. Então pega o envelope agora. Você vai colocar o seu dízimo. Você vai colocar a sua oferta nesse envelope. Se você quer passar o cartão, fazer o seu dízimo no cartão, a sua oferta, o pastor Emerson está com uma máquina, você pode ir até ele. Se você quer fazer também um Pix, nós temos o gasofilácio virtual. É só você fazer uma transferência bancária e depois você pode mandar o seu comprovante pelo mesmo número de telefone que é o do Pix. Amém? Levanta sua mão, levanta seu envelope. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós oramos. Oramos, ó Deus, pela vida financeira de cada irmão, de cada irmã. Pai, Tua palavra nos mostra que o Senhor nos guia a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Eu abençoo, Deus, abençoo agora a vida financeira de cada irmão, de cada irmã. Senhor, em nome de Jesus, aqueles, ó Deus, que têm obedecido Tua palavra, aqueles que não têm negado o que é do Senhor, aqueles, ó Deus, que não têm, Senhor, ficado com aquilo que não pertence a eles, mas que têm devolvido, porque o dízimo não nos pertence, o dízimo pertence ao Senhor e deve ser devolvido a Ele. Que estes sejam honrados por Ti, que estes sejam abençoados, meu Pai. Eu oro por cada um, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Vem até o gasofilácio aqui no centro, deposita a sua oferta, deposita o seu dízimo em nome de Jesus, enquanto louvamos ao Senhor. Naquele que me fortalece, eu confio. Minha vida em Tuas mãos e entrego, e Ele receberá o desejo do meu coração. Ele é meu pastor e Senhor, e nada me falta. Guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei,
vale da sombra da morte, não temerei, não temerei. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, transbordarei e habitarei eternamente na casa de Deus. Senhor Deus, Senhor, eu abençoe agora, Deus, a vida de cada irmão. Eu abençoo agora, Deus, a vida de cada um, Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor esteja conduzindo cada um aqui, dando direção, Senhor. Que o Senhor esteja ungindo a cabeça de cada um aqui, meu Pai. Oh, Deus, levando cada um, Senhor, a vencer os desafios, a vencer os inimigos, os obstáculos. O Senhor é o pastor de cada um aqui, Senhor. Oh, Deus, e nada teremos falta. O Senhor é o pastor de cada um aqui, e o Senhor conduzirá cada um a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Eu oro, Senhor, abençoando cada um em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você, querido. Vá na paz de Deus. Sexta-feira temos mais um culto às 20 horas.